102.9 Vale FM. 48 da manhã desta quinta-feira, dia em que eu recebo aí com muito prazer aqui nos estúdios da Vale FM, ele que é o nosso agora consultor para assuntos de saúde bucal, né? E tá aqui mais uma vez ao vivo com a gente para nos falar aí sobre os cuidados com o nosso sorriso. Doutor Jean Chaves Pereira, ele que é o responsável clínico pela Oral Unique Tijucas e vai nos falar mais a respeito sobre a saúde da nossa boca. Doutor Jean, que prazer tê-lo aqui novamente, viu? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, eu repito suas palavras, muito obrigado mais uma vez estar aqui conversando. E aos amigos ouvintes, eu vou aproveitar para fazer uma brincadeira, né? Nosso amigo está muito feliz com o seu Flamengo e eu parabenizo Flamengo e São Paulo. Tenho certeza que vai ser uma ótima final e que ganhe o melhor, né? Porque, brincadeiras à parte, eu sei que a paternidade em cima do meu Grêmio, um dia a maré vira. E aí eu vou voltar aqui para brincar com ele também. Com certeza, com certeza. Mas é um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre saúde bucal e também, né, bater um bate-papo legal, assim como futebol e qualquer outro tema que possa surgir. Maravilha. Vamos falar então sobre um assunto que tem estado muito em destaque, né, na vida das pessoas, depois que houve essa dinamização, essa facilidade para que as pessoas reponham aquilo que os faltava, aquilo que os impedia de sorrir, através dos implantes dentários, doutor Jean. Gostaria que o senhor nos falasse hoje um pouquinho mais a respeito desse assunto, que ainda gera um pouco de dúvidas nas pessoas, né? Sobre as dificuldades, sobre como esse procedimento, que está tão em destaque aí hoje, pode vir a ser realizado. Qualquer pessoa hoje pode realizar um implante dentário, doutor Jean? O implante, eu diria que hoje ele é uma febre, né? Porque a gente vem de um passado ali, vamos colocar 50 anos atrás, 30 anos, ou atual ainda em alguns cenários, em que você ia no dentista e perdia um dente. Eu tô com dor nesse dente, já tirava 3 ou 4 para garantir, né? Às vezes morava no interior, o dentista ficava na capital, né? O pai não tinha muitas vezes recurso. Então, para resolver o problema, tirava todos os dentes. E, por mais que se fale muito em implante, ele é um tratamento de 1980. Então, realmente, ele é um sucesso e hoje é uma realidade mundial, eu diria. Revolucionou a odontologia. E justamente por ele poder ser feito em 99% das pessoas. Tem casos específicos, geralmente pessoas muito debilitadas, né? Por exemplo, pessoas acamadas, às vezes não é viável, com o sistema imune muito comprometido. E, claro, em alguns estágios da vida, logo após um infarto, situações bem atípicas mesmo, mas que, se acompanhadas com um médico, todas as pessoas podem fazer. Inclusive, ali na Oral Unique aparece muito essa dúvida, diabetes. Posso? Pode. Tem que ter um acompanhamento médico, é claro, mas isso você já deveria fazer antes de fazer o seu implante. Mas ele não é um limitador, não existe hoje um tabu, assim, não dá para fazer, desde que seja feito com critérios de segurança, né? Tem que também respeitar a biologia do corpo da pessoa. Claro, não, com certeza, né? Em casos específicos, a pessoa já tem que se antecipar com, né, o seu monitoramento da sua saúde e saber das suas limitações. Isso é praxe, né, doutor Jean? É que o simples, o arroz com feijão precisa ser feito, digamos assim. Fato. Então tem que ser feito da maneira correta. E é uma coisa que me preocupa na área odontológica como um todo, né? É a comercialização. No momento em que vira um negócio para gerar lucro, começam a ocorrer os problemas. Entendi. Então, calma, que é corpo humano, é uma pessoa que está ali. Vamos entender por tudo que ela passou para entender o que a gente pode fazer por ela. Então, tem toda uma leitura para pensar no implante. Mas hoje, 99% das pessoas podem fazer. Muito bem. O doutor nos fala, então, que essa ascensão, né, da procura das pessoas por implantes dentários acabou mesmo virando uma tendência, né, no mundo todo. A gente tem observado, surgiram diversos estabelecimentos especializados, né, em implantes, isso se popularizou muito. E aí eu pergunto para o doutor, qual que é o perfil das pessoas que mais buscam hoje implantes dentários? Ou se há um perfil específico das pessoas que mais buscam hoje os implantes, doutor?
Eu acredito, o que mais busca o implante é aquela pessoa que sofre com a dentadura, né, a prótese móvel, principalmente na região inferior, né, na parte de baixo ali, na queixada, que nem se diz, né? Porque o implante ele foi feito, ele foi criado, porque a prótese móvel na parte de baixo não funciona muito bem. A gente não tem muito suporte onde segurar essa prótese móvel, diferente em cima, que a gente consegue fazer uma boa chapa, uma boa dentadura, né? Consegue fazer ela e ela fica firme, embaixo não. Então, a grande maioria das pessoas que acaba procurando é porque não consegue usar a dentadura de baixo. Por tabela e percebendo quanto é bom, acaba fazendo em cima também. Entendi. Então, geralmente são pessoas desdentadas. Mas hoje devido a realmente esse boom, hoje o implante é uma coisa popular, né? Pessoas que perderam um dente na infância, já vão atrás durante a juventude mesmo. Eu tenho muitos pacientes de 20, 25, 30 anos que já estão tentando recuperar, porque eles entendem que hoje é um processo. Toda a mordida não é só a alimentação. Ela desenvolve problema gástrico, ela desenvolve problema emocional. E a estética é importante também. Então, um sorriso hoje sem um dente, muitas vezes você nem percebe, mas ele está fechando uma porta porque você sorri. Sabe aquele sorriso tímido? Claro, claro. Então, a maior procura, eu diria que é esses pacientes realmente que sofrem muito pela ausência dos dentes, mas cada vez mais a gente está buscando pacientes, eles têm entendido a importância para quando tem ausência de um dente. É importante, está faltando um dente. É isso que eu ia perguntar agora. Vai me trazer problemas a falta de um dente, por exemplo? Claro que, de novo, tem que ser analisado como um todo, né? Cada mordida é única. Mas, de novo, 90% das vezes, sim, né? Tem casos, por exemplo, que é um dente que é o último dente de trás. Dependendo da situação, até não precisa repor, né? Mas quando ele fica entre dentes, entre dois dentes, ou em regiões onde a mordida é muito necessária, qual é o caminho lógico que percorre quando a gente perde um dente? O dente ele precisa encostar em alguém. Né? Ele é folgado, eu brinco que o dente é folgado, ele tem que encostar em alguém, ou para o lado ou para cima, ele vai encontrar alguém para tocar. No momento que a gente perde um dente, o de baixo que bateria nele fica deslocado. Opa, não tem ninguém batendo em mim, para onde eu vou? Então ele começa a se mexer para cima ou para os lados para procurar o conforto, procurar alguém bater nele. Por tabela, ele mexe no do lado dele. Ou sobe um pouquinho e começa a mexer no de cima. O de cima percebe que tem algo errado e se mexe também. Isso, com o passar dos anos, prejudica toda a tua mordida. Entendi. Aí você tem problema de dor de cabeça, problema de refluxo, porque não se alimenta direito. E muitas vezes é por ausência desse um dente que você perdeu há 5 anos atrás. Olha só. Às vezes a pessoa nem se dá conta disso, né? Não, é normal. Até no nosso dia a dia, né? A gente tá muito, né? Sempre correndo, brincadeiras, né? A parte, sempre atrasado, né? Hoje com o celular a gente tá sempre atrasado na notícia. A gente nunca sabe o que está acontecendo. Então isso gera uma questão de urgência e a gente nem percebe. Então passa 1, 2, 3 anos, quando você percebe, começa a estralar a mordida, começa a ter problemas de dor de cabeça e está relacionado àquele dente que você perdeu. Muito bem. Aí a pergunta que nos vem, doutor. Mas o implante dentário hoje é caro, né? É uma coisa dificílima de fazer. É assim mesmo, doutor? Como as pessoas acham sem antes consultar o profissional? Eu sempre brinco que custo é diferente de valor, né? E isso eu faço uma analogia, uma brincadeira à parte da minha mãe. Eu fui fazer um tratamento para ela, até implantes, né? Minha mãe usava dentadura. E quando eu falei para ela, mãe, não vai te custar nada, mas ela queria saber quanto vai ser. Claro. Aí eu passei para ela o valor. E ela disse, nossa, tudo isso, meu filho. Aí passou 15 dias, ela decidiu pintar a casa dela, chamou o pintor. O pintor cobrou, não foi o dobro, mas foi 50% a mais. Ela disse, bom, né? Bom, né? Eu achei bom o valor e eu... tá bom, vai pintar, porque não vale a pena, né? Sim. Então eu sempre brinco que às vezes a gente prioriza outras coisas. Mas
falando em custo, e aqui eu falo como cidadão, né? A gente sabe que dentista não é barato. Historicamente, nunca foi barato, né? E, na verdade, quando é barato, a gente desconfia, né? Quando é muito barato, opa, será que vai ser algo bem feito? O custo, ele varia um pouquinho, né? Mas, pelo menos a minha ideia, a minha sugestão, sempre que eu atendo alguém querendo fazer um implante, eu brinco com ele que é o seguinte: eu quero fazer para você. Eu consigo nessa condição aqui, porque eu tenho o costume de confiar no meu paciente. Ele confia em mim para fazer um tratamento, eu confio nele. Então, eu digo, olha, eu consigo fazer isso aqui para você, dá? Aí, às vezes, a pessoa, nossa, tudo isso, doutor? Ou, não, ficou um pouquinho apertado. Aí eu sempre brinco. O que poderia fazer nisso aqui que cabe no seu orçamento? Tá, vou encaixar, então, na sua realidade. Porque a gente é acostumado a ter o boletinho, né? Claro. Eu, pelo menos, acho que a maioria das pessoas terminou o boleto do carro, já está pensando em faz trocar. outro, claro. Então... A população vive para pagar boleto, não é assim? O brasileiro não se rotula assim? Pois Isso, então. Eu sempre brinco com eles. Olha, quanto que o boletinho da Hora Única você consegue absorver na sua renda sem passar necessidade, né? Sempre digo, olha, não adianta você me dizer que consegue 500... E você está passando fome em casa. Com certeza. Né? Tem que ser algo legal, que você fique feliz. Porque eu brinco assim, ó, eu sei que o que eu faço é bom. Então eu sei que você vai querer honrar o nosso compromisso. Certo. Isso eu tenho tranquilidade. Mas os custos, e isso é uma pergunta também que os meus pacientes me perguntam, hoje não vai baixar o preço, está popularizando, não vai baixar. O que diminui o valor no... O que diminui? O combustível vai subir essa semana, a comida vai subir essa semana, né? Por que o implante vai baixar? Como assim? Calma. E, na verdade, eu ligo um alerta, né? Quando, exatamente, o barato que sai caro, o produto que é bom, ele não baixa o preço. Isso é geral, né? Ele só aumenta, porque mais gente vai atrás dele, ele aumenta o preço. Então, o grande medo de, muitas vezes, pegar um valor menor... é você usar um produto de baixa qualidade. Isso. E aí a durabilidade, às vezes, não vai ser a que você almeja, né? Mas é isso, brincadeiras à parte, é isso. Não, é isso, é aquela analogia, né? Essa semana ainda mandaram no grupo da nossa equipe aqui, da empresa, né? Uma coisa que é lógica, na questão não de preço, de valor do que os produtos têm, né? O valor mesmo. Um coach falando, né, para uma equipe, dizendo assim, olha, tenho duas joias aqui na minha mão, tá? Uma custa R$12.000 e a outra custa 500. Se eu fosse te dar qualquer uma das duas, qual é que você escolheria? Eu quero a de 12 mil. Por quê? Porque supõe que a de 12 mil, ela é composta de produtos que façam ela valer 12 mil, não é? Então por que você vai escolher o produto sempre baseado no preço, não é isso? É isso. E pronto, aí a gente já define. E para a gente pontuar, então, as questões, dúvidas sobre implantes dentários, vem a questão da dor, doutor Jean. Dói fazer um implante dentário, doutor Jean? Eu lhes faço a seguinte pergunta. Você já sofreu uma anestesia? Em algum momento? Sim, com certeza. É um pouquinho desconfortável, sim, né? Geralmente... né? De novo, não podemos generalizar, porque cada pessoa tem um limiar de dor. Sim. Então, se eu te der um beliscão e der o beliscão no cara do lado, ele vai sentir uma dor diferente da sua. Certo. Mas, geralmente, para fazer um procedimento de implante, é anestesia. Depois disso, você não sente mais nada. Certo. Né? E, claro, a gente tem uma série de recomendações pós a cirurgia, muitas vezes antes da cirurgia, para você fazer. Tá. Não adianta, por exemplo, dizer, você fica em repouso em casa, não faça esforço físico, não fique baixando a cabeça. Uma série de recomendações, e eu vejo você passeando na rua com um carrinho cheio de entulho. Tá. Já aconteceu isso com o meu paciente, por isso que eu estou fazendo essa reflexão, né? Se você seguir as recomendações, a sua recuperação tende a ser muito tranquila. Uhum. Claro que depende o que você vai fazer. Eu tenho casos, por exemplo, de pacientes que foram fazer um implante, que a gente recomendou tudo, e no outro dia ele foi lá e me disse, olha, eu saí daqui, fui trabalhar e não senti nada. Opa. Também já teve pacientes que fizeram um implante, seguiram todas as recomendações e disseram, olha, incomodou um pouquinho,
Tem gente que me fala e eu brinco, né? Ah, tem esses pontos na minha boca, eu brinco que são vassourinhas. Ela fica ali apirrinhando mesmo, mas é por uma semana, depois a gente remove e segue a vida. Então, dor é um pouquinho difícil de a gente mensurar, né? Porque você concorda que se eu te disser não vai ter dor e você sentir, você não vai dizer, poxa, já me enganou. Claro, lógico. Né? Então, a gente, ali na Oral Unique, a gente administra remédios antes da cirurgia, ansiolíticos, se o paciente desejar, anti-inflamatórios, uma série de recomendações para diminuir esse limiar de dor do paciente. Inclusive, se a pessoa tem muito receio, muito medo, porque dentista gera medo, a gente tem inclusive uma parceria com um médico que vai lá e ceda você. Você acorda pronto. Né? Você acorda com a cirurgia finalizada, o implante feito. São casos, geralmente eu digo, olha, casos maiores, né? Mas pode ser feito para fazer um implante. Muito bem. À vontade do paciente, né, doutor? Exatamente. Show de bola. Para quem quiser saber mais, como é que pode estar hoje procurando a Oral Unique e sabendo mais a respeito do seu possível procedimento. E quando a gente fala possível, é que todo mundo hoje tem essa possibilidade, né? De buscar saber como pode voltar a sorrir plenamente com os seus dentes de volta. Isso, eu até antes, né? Teve uma paciente, só para você ver como é possível mesmo, que ela já tinha junto, né? Moedinhas de 20, 25, 20 centavos, 25, sim, 50 centavos, ela juntou R$2.000. Opa! E aí ela tinha um tratamento, foi grande, passou de um orçamento de R$10.000, mas ela tinha aqueles 2 para dar a entrada. E imagina, uma pessoa que juntou aquele dinheiro para dar a entrada é um sonho dela. Com certeza. Então, não tinha como eu dizer não. Eu encontrei uma forma de realizar o sonho dela. Se você deseja fazer um implante, porque é você que tem que desejar, não sou eu que tenho que te dizer que você tem que fazer, você sabe, né? Mas quando você deseja, o que eu recomendo? Procure um profissional de confiança, um profissional qualificado, né? A indicação é muito válida aqui, porque se funcionou para o outro, tem mais chance de funcionar para você se você foi bem atendido, né? Teve o acolhimento, a pessoa foi prestativa, provavelmente vai ser com você também, então a indicação é válida. Procure um profissional capacitado. Tem muita gente boa, eu sempre brinco isso, tem muitos profissionais competentes, a gente não é o único a fazer esse procedimento, a gente busca fazer o nosso melhor todo dia, essa é a minha missão. O Jean que está aqui hoje é melhor que o Jean que esteve aqui ontem, e isso que eu cobro da minha equipe. Mas se você quiser fazer conosco, né? Falando agora, fazendo meu marketing, brincadeiras à parte, a gente pode marcar uma avaliação, né? Ali na Oral Unique, não tem custo nenhum. A gente faz um raio-x panorâmico, que me dá uma ideia geral de como está a tua estrutura óssea, também seus dentes. Depois a gente senta junto, olho no olho, né? Conversando para eu te entender qual é a sua dor, o que lhe incomoda. E aqui eu sempre brinco que não existe certo e errado. Existe o que você está buscando. Dentro das possibilidades, eu vou buscar algo que seja viável também financeiramente para você. A gente vai conversar, eu vou lhe explicar as possibilidades. Gostou, a gente inicia o tratamento. Não gostou, um aperto de mão, um cafezinho. E meu muito obrigado por visitar. Então, se ficou curioso e quiser conhecer a gente lá, telefone para contato é 3220-0790. Então, 3220-0790. Ou ainda fica do lado ali do posto Chiquinho, né? Bem do ladinho ali, na Manuel Naum de Brito, número 89. E a gente fica das 8 da manhã até as 19 horas durante a semana. E no sábado, das 8 ao meio-dia, para lhe atender. Maravilha. Basta visitar a Oral Unique e com certeza o Dr. Jean e a sua equipe qualificada vai sim poder realizar o seu sonho. Eu agradeço, doutor, por estar aqui com a gente para repassar essas informações. São de grande valia. Quem ouve, eu tenho certeza que tira muitas dúvidas que talvez teria, né, sobre todos esses procedimentos. Portanto, muito obrigado e até semana que vem. Eu agradeço a vocês pelo convite. É uma oportunidade muito bacana estar aqui tirando dúvidas. E se o ouvinte tiver alguma sugestão para a gente conversar na semana que vem, vai ser um prazer a gente estar conversando sobre o tema escolhido, tá bem? Maravilha. Mandem pra gente aí também no 48-3263-0303 as sugestões ao longo da semana. Todas elas eu repasso pro Dr. Jean e aí na semana que vem a gente conversa sobre outro assunto.
Bom trabalho, sempre às ordens, viu? Muito obrigado, bom trabalho a todos e bom restinho de semana. Que assim seja. Dr. Jean Chaves Pereira aqui com a gente. Ele é o responsável clínico pela Oral Unique Tijucas. Visite, fica bem aqui no coração da cidade, na Rua Manuel Naum de Brito.